Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, me ajude aí a ganhar, mais espaço aí no YouTube. Quanto mais você se inscreve, deixa o like, compartilha, deixa um comentário. O YouTube ele entende que o canal ele é relevante e aí ele vai divulgando para outras pessoas. Nós estamos já há algum tempo no YouTube propagando a palavra de Deus. E eu queria pedir a sua ajuda, se você puder. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o meu Pix, se você puder plantar uma semente no meu ministério para que este canal continue no ar, sempre levando a palavra de Deus. Qualquer ajuda, qualquer valor que você puder semear no meu ministério, eu ficarei muito contente. Deus irá te abençoar de uma forma gloriosa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da revista da CPAD, da classe dos adultos, que vai ser estudada em classe no dia 19 de fevereiro de 2023. Que tem por título Avivamento Espiritual no Mundo. O texto áureo diz: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 43, versículo 5. A verdade prática da nossa lição diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37, do 7 ao 10, e também Ezequiel 47, do 1 ao 5, e também o versículo 9. Diz a leitura: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses rios, esses dois rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverão tudo por onde quer que entrar este ribeiro. A lição ela está dividida, em 3 pontos, como de costume. Os 3 pontos. O primeiro ponto, o avivamento no tempo de Ezequiel. Nós vamos ver
a situação da nação de Judá no tempo de Ezequiel e a promessa de um avivamento. No segundo ponto, nós vamos ver os grandes avivamentos do mundo. Veremos ali os avivamentos na Alemanha, na Inglaterra, lógico que com uma pincelada muito rápida, né? Porque a história dos avivamentos levaria muito mais tempo. O avivamento no país de Gales, né? Muito famoso pela potência, digamos assim, do seu alcance. Também os avivamentos nos Estados Unidos. E por fim, no ponto 3, vamos ver os avivamentos mudam a história. Então a lição de hoje promete, vai ser uma bênção, né? Não saia daí, não saia do vídeo, assista o vídeo até o final e já vai deixando o like aí para nos ajudar na divulgação do canal, ok? Então aí no primeiro ponto aí, nós já temos aí o avivamento no tempo de Ezequias, ou melhor, de Ezequiel. Primeiro subtópico, a calamidade e restauração de Israel. Então o profeta Ezequiel, ele profetizou em uma época, né, alertando o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência, contra a idolatria que Judá estava vivendo. Jeremias estava em Jerusalém pregando a mesma coisa, né, ou praticamente a mesma coisa, pregando contra o pecado, conclamando o povo a voltar a Deus, porém Ezequiel também estava proclamando o juízo, né, para o povo. Se você vê Ezequiel 6, do 3 ao 5, você vai ver aí uma profecia contra os montes de Israel e tal, e aí Deus falando ao povo que estava apostatando da fé e que estava também vivendo em desobediência. Só que Deus, como tinha uma promessa, nós vamos ver no subtópico 2, uma promessa de um avivamento para o povo de Israel, ele deixa, por misericórdia e pelo nome dele, ele deixa um remanescente, que é o que está em Ezequiel 36, versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Tá bom? Então Deus iria deixar um remanescente, né? Não iria destruir toda a nação de Israel por causa do seu santo nome, porque Deus preza pelo seu nome, né? Subtópico 2 tem a famosa visão do capítulo 37, que é os ossos secos. Então, nessa visão, nós temos uma representação do estado espiritual do povo, que precisava de um avivamento. Eles estavam sequíssimos, né? Passando por um momento difícil. Porém, havia uma promessa de avivamento para aquele povo, porque Deus, através da visão de Ezequiel, onde os ossos se juntam, criam a carne, nervos, pele, depois vem o espírito e eles se levantam como um grande exército. E esta é uma promessa de um grande avivamento que viria para a nação de Israel. E depois, no subtópico 3, nós temos as águas purificadoras. O rio já é uma visão do capítulo 47. Nós estudamos isso no trimestre passado, no quarto trimestre de 2022, né? Você pode dar eu tenho uma playlist aqui no canal de todo o trimestre, você pode dar uma olhada lá. Tem a lição sobre estas águas purificadoras, as águas que vão sair do templo do milênio e vão dando vida por onde elas passam, né, até chegar no Mar Morto. O Mar Morto, que hoje não tem vida, terá vida nesta época. Então, estas águas, elas simbolizam o Espírito Santo que dá vida, que dá avivamento aonde ele chega. Então, Ezequiel, ele tem uma visão e ali há um homem com um cordel de medir. Ele mede 1000 côvados, cerca de 500 metros, 450, 500 metros. E aí, Ezequiel entra no rio, as águas estão no tornozelo. Ele mede mais 1000 côvados, né, cerca de 500 metros,
as águas estão no joelho. Ele mede mais 1000 côvados, as águas estão nos lombos, ou seja, na cintura de Ezequiel. E os últimos 500 metros, Ezequiel já não consegue mais andar. É como a expressão que nós usamos aqui no interior, não dá mais pé. Então o rio tem que ser atravessado a nado. Então esse mergulho de Ezequiel, ele representa a profundidade do poder do Espírito Santo na vida do crente, né? Isso vai acontecer lá no milênio, no tempo do milênio, porém é uma representação do poder avivador do Espírito Santo. Então, o autor aqui da revista, ele coloca o seguinte, que era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Então, esse avivamento que Deus prometeu a Israel lá no milênio, né, ele é simbolizado por essas águas purificadoras. Nós que somos dispensacionalistas, nós não temos, como eu digo, parte nisso, né, como o povo de Israel, porque a igreja já está glorificada, né, já está salva e já está na glória. No milênio ela vem para reinar com Cristo, né, mas já é uma experiência que os israelitas vão passar, e esse poder purificador dessa água que dá vida, ela simboliza o poder do Espírito Santo. Então, se você precisa de um avivamento, ele vem direto de Deus, do trono de Deus, do poder do Espírito Santo para a sua vida. Ok? Terminamos esse primeiro ponto. Se você tem algum comentário aqui, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagindo com você. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é os grandes avivamentos no mundo. Primeiro vamos ver aqui na Europa, subtópico 1, na Alemanha, letra A. Então, por volta de 1722, um conde chamado Zinzendorf, ele liderou um fervor morávio, né? Um movimento missionário dos morávios, que eram crentes da Morávia, um grupo de cristãos protestantes que foram perseguidos naquela época, e o conde Zinzendorf, um homem muito rico, com muitas terras, ele cedeu as suas terras para os crentes morávios assentarem, né, suas casas, por causa da perseguição, e ali, vivendo entre os morávios, né, com um grande avivamento que houve entre eles, eles mandaram missionários por muitas partes do mundo. Então houve um grande avivamento ali também nessa área da Alemanha, né, através dos crentes morávios, crentes que eram cheios do Espírito Santo, crentes que tinham uma fé inabalável, e aí, unidos a Zinzendorf, né, e apoiados por ele, houve um grande avivamento, um grande despertamento na busca do poder de Deus e também nas missões mundiais. Foi despertado essa questão do envio de missionário às outras nações. Foram inúmeros missionários enviados pelos morávios, né, ali com a ajuda de Zinzendorf. Também, na letra B, nós temos na Inglaterra o célebre John Wesley, né, que por volta de 1740, John Wesley e Charles Finney, né? John Wesley e Charles Wesley, que era o irmão de John Wesley, George Whitefield, eles atuaram, né, e promoveram ali também, lógico que com oração, jejum, que quem promove o avivamento é Deus. Mas através deles começaram a buscar a presença do Espírito Santo, se importando com o poder do Evangelho para ganhar as almas. Eles empreenderam também um grande avivamento ali. Nós olhamos para a vida de Wesley, né? Um homem que em 50 anos percorreu cerca de 400 mil quilômetros a cavalo pregando o Evangelho, né?
pregando as boas novas de salvação, cerca de 40 mil sermões em toda a sua vida. George Whitefield, que influenciou John Wesley de uma forma tremenda na pregação ao ar livre, porque as igrejas da Inglaterra não estavam mais recebendo Wesley em seus púlpitos, então agora ele vai pregar ao ar livre, né? O campo era a paróquia de Whitefield e de John Wesley. Whitefield, um homem cheio de Deus também, com uma sede de Deus tremenda, né? A história diz que ele dividia o dia em 3 partes. 8 horas ele orava e estudava as escrituras, estudava línguas originais, 8 horas ele dormia e 8 horas ele trabalhava na seara do Senhor. Então, homens cheios do Espírito Santo. Temos também um avivamento no país de Gales, né? Com Evan Roberts, um adolescente que sentiu o desejo de buscar a Deus, reuniu ali os seus colegas, os jovens. Uma coisa interessante é que o avivamento no país de Gales, ele deu-se, na sua maioria, iniciou-se com a juventude, né? Então, Evan Roberts, desde os 13 anos, ele buscava esse avivamento, e depois, há uns anos depois, quando ele estava um pouquinho mais velho, mas ainda jovem, o avivamento veio ao país de Gales, né? Muitos bares foram fechados porque as pessoas se convertiam, os homens não bebiam mais, não maltratavam suas esposas. Um grande avivamento houve ali. Estima-se que dentro de 6 meses, mais de 100 mil almas foram ganhas para Jesus neste grande despertamento no país de Gales. Tem até um livro, eu indico você a ler o livro da história do país de Gales. Foi um avivamento que durou não muito tempo, né, 1904 e 1905, mas o alcance dele foi muito grande nessa época. No ponto 2, nós temos o avivamento nos Estados Unidos, né? Iniciando aí com Charles Finney, agora sim, Charles Finney, né? Era um advogado, porém sentiu o desejo de se entregar completamente a Deus e buscar a presença de Deus com fervor e amor pelas almas. Diz a história que Finney, ele era tão cheio do Espírito Santo que uma certa feita ele entra numa fábrica, e quando ele vai entrando ali pela fábrica, as pessoas tinham que parar o seu trabalho, né, porque já caíam de joelhos, confessando os seus pecados, entregando a vida a Jesus, sentindo o poder do Espírito Santo. Um homem que orava muito, jejuava muito, se dedicava realmente à obra de Deus e o fervor de ganhar almas para Jesus, porque o avivamento produz isso. O avivamento produz o amor pelas almas, o desejo de ganhar muitas almas para Jesus. E aí o ponto 3, já na nossa mais recente, né, da nossa era, em 1900, Charles Fox Parham, ele fundou, um pregador leigo, um obreiro leigo, itinerante, fundou ali um movimento da fé apostólica. Qual que era o propósito? Eles começaram a se reunir, orar e estudar Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, né? O poder do Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. E o que aconteceu? Muitos ali foram batizados no Espírito Santo. Muitos foram batizados através desse movimento de avivamento. Depois, em 1901, no Texas, um pastor negro, leigo, chamado William Joseph Seymour, né, muito famoso aí pela Rua Azusa, ele que pertencia ao movimento Holiness, né, que é o movimento de santidade, foi atraído por esse movimento de Charles Fox Parham e também recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Então, em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia e ali ele começou uma reunião de oração,
de busca do Espírito Santo, na rua Bonnie Brown, número 216. O lugar ficou muito pequeno, ele transferiu a igreja para a rua, para a famosa, que depois ficaria famosa, chamada Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, onde ele fundou a Missão Apostólica da Fé. Então ali começou um grande avivamento que já tinha iniciado lá em Charles Fox, né? E agora com Seymour, a partir de 1906, o povo começou a receber o batismo no Espírito Santo e esse avivamento, ele ficou denominado, olha aí na sua revista, Avivamento Pentecostal do século XX. Impactou o mundo inteiro. Boa parte, para não dizer todas, as igrejas pentecostais que existem hoje são fruto do movimento pentecostal, iniciado com Charles Fox, mas expandido na Rua Azusa com William Seymour. Então uma coisa interessante é que esse avivamento, né, espalhou a fé pentecostal por praticamente todo o território do planeta, né? Muitos lugares, lógico que é onde o evangelho não chegou ainda, não há pentecostais, mas em muitos lugares no mundo há igrejas pentecostais advindas desse movimento da Rua Azusa. Louvado seja Deus por isso, ok? Então, se você tem algum comentário aqui nesse ponto, deixa aqui nos comentários, deixa o like aí para nos ajudar, não esqueça, não saia do vídeo, já estamos acabando a lição, assista até o final para que você possa ser abençoado. Então vamos para o ponto 3, né? O ponto 3 aí, nós vamos iniciar agora. Os avivamentos mudam a história, então os impactos no mundo. Então os avivamentos, eles provocaram impacto nas sociedades. É por isso que, com pesar na alma, eu digo, o Brasil, ele não está vivendo um avivamento genuíno. Lógico que há muitas pessoas avivadas individualmente, crentes fervorosos, mas quando nós estudamos a história dos grandes avivamentos, eles influenciaram a sociedade, né? A política, a economia. Então é só você estudar a questão histórica dos avivamentos. E um dos exemplos que nós podemos citar era a segregação racial entre os cristãos nos Estados Unidos. Havia igrejas para negros e igrejas para brancos. Às vezes, na mesma igreja, os negros poderiam entrar, mas eles tinham que ficar separados, em um lugar separado dentro do templo. O avivamento pentecostal, o avivamento que Deus enviou a partir de 1911, quebrou essas barreiras, né, raciais. E os negros e os brancos, que são todos filhos de Deus, começaram a cultuar a Deus juntos. Então esse foi o impacto do grande avivamento que veio, iniciando-se em 1901 e tomando força aí a partir de 1906. E o ponto 2, a geração depois dos avivamentos. Então, os avivamentos vieram, os avivamentos aconteceram, muitas pessoas se converteram, caíam de joelhos entregando a sua vida a Cristo, confessando seus pecados e abandonando-os, porém o avivamento passou. E muitas igrejas, a exemplo da Inglaterra, que eram cheias, né, na época de Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, e hoje praticamente estão quase todas fechadas. Por quê? Porque a chama se apagou. Eu achei interessante essa expressão que tem aí na sua revista, no ponto 2, aí, subtópico 2. A chama se apagou. Então, John Wesley, Charles Finney, William Seymour, o Deus deles é o mesmo. Ele não mudou. Porém, é preciso que nós sintamos essa necessidade de buscar um avivamento.
É necessário que nós sintamos que nós precisamos buscar em oração um grande avivamento de Deus na nossa vida. E Deus pode enviar para a nossa sociedade, para a nossa nação, para o nosso país, para este mundo, ainda hoje, no século XXI, um grande avivamento para a sua igreja. Precisamos buscar, constantemente este grande avivamento, ok? Só fazendo aqui uma recapitulação rápida, o que nós estudamos hoje? Lá no primeiro ponto nós vimos um avivamento no tempo de Ezequiel, que o povo estava desviado, Deus guardou um remanescente e fez uma promessa de um grande avivamento, onde eles receberiam o Espírito e se formariam novamente como nação e receberiam o poder do Espírito Santo. Isso vai acontecer lá na frente. A restauração nacional já aconteceu e a espiritual ainda está para acontecer. Vimos aí no ponto 2 grandes avivamentos no mundo, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E por fim, vimos aí que os avivamentos mudaram a sociedade, mudaram a história em muitos aspectos, porém, infelizmente, eles passaram e chegou a hora, para não falar que já passou da hora, Chegou a hora de nós buscarmos constantemente, com fervor, o poder de um grande avivamento em nossa época, em nossas igrejas, em nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.